Israel e o Hamas. Revelações da Bíblia. Agradeço por se juntarem a nós aqui em Jerusalém. Não há dúvida de que estamos passando por tempos difíceis, e em tempos difíceis, nossos olhos estão voltados para o Senhor. Já aproveita e coloque nos comentários um amém para mandarmos orações positivas para que a guerra termine com a paz de Jesus Cristo. Nestes momentos, buscamos conforto, mas também buscamos direção, e é aqui que encontramos nossa orientação, especialmente em momentos como esse. Não há dúvida de que o mundo olha para Israel como um relógio espiritual, e em tempos como esse, onde vemos uma guerra que pode ser uma guerra original, acredito que estamos vivendo um tempo bíblico. Frequentemente falamos sobre o fato de acreditarmos que estamos nos últimos tempos, mas quero falar sobre as duas profecias que Ezequiel nos conta. A primeira profecia é a profecia dos ossos secos. Deus está dizendo a Ezequiel para profetizar no vale, e vemos como esses ossos estão se levantando e começam a caminhar de volta para Jerusalém. Acredito que essa profecia se cumpriu, pois estamos aqui. O povo de Israel veio de 103 nações diferentes através da imigração. A aliá aconteceu e ainda acontece, mesmo em tempos de guerra. O país está cheio de judeus que desejam vir para Israel, mas a profecia não termina aí. Ezequiel profetiza outra profecia e fala sobre o Espírito de Deus, e diz a ele para profetizar e falar ao Espírito, pedindo que o Espírito venha dos 4 cantos do mundo. Meus irmãos e irmãs, vocês nos assistem dos 4 cantos do mundo. Temos pessoas nos assistindo no leste, oeste, sul e norte. Graças a Deus pela TBN, estamos por todo o mundo. Precisamos falar com o Espírito e orar para que o Espírito de Deus venha. O corpo do Messias precisa se unir em oração e pedir ao Espírito do Senhor que venha e desça sobre o povo de Israel, para que esses ossos secos sejam preenchidos pelo Espírito, e que os corações de pedra, como Ezequiel nos diz, sejam transformados em corações vivos. Acredito que essa é a função da igreja. Acredito que, quando Davi nos diz para orar pela paz de Jerusalém, isso é muito preciso. Hoje todos somos comandados a orar pela paz de Jerusalém. Sim, oramos para que esta terrível guerra termine e que Deus vença e proteja Israel. Mas também somos chamados a clamar pelo Espírito do Senhor para que venha e desça sobre o povo de Israel. Que o véu seja removido e eles o vejam. O povo de Israel está passando por um terrível período de luto, com 1.500 mortes, um número horrível. Mas Zacarias diz que um dia eles lamentarão por aquele que foi o primogênito, por aquele a quem o povo de Israel trespassou. Isso acontecerá, meus irmãos e irmãs, se a igreja orar pela segurança de Israel e pela salvação do povo de Israel, para que o povo de Israel se volte para o seu Deus e diga: Benditos sois vós que vindes em nome do Senhor. Obrigado e Shalom de Jerusalém. Shalom de Jerusalém. Shalom, paz em um momento em que o povo de Israel está de luto. Estamos clamando por paz. Estamos clamando por Shalom. Em um momento em que as famílias estão ao lado do túmulo de seus filhos e filhas. Em um momento em que as famílias estão do lado de fora de uma sala de hospital. Isso me faz pensar na famosa profecia de Jeremias 31. Todos conhecemos o profeta Jeremias falar da nova aliança. Mas no início, no versículo 15, o profeta nos diz que essa nova aliança vai acontecer, mas passará pelo sofrimento e pela dor. Jeremias nos diz que Raquel, a mãe de José e esposa de Jacó, está de luto, está chorando, o que significa que antes do véu ser retirado, antes de Israel ver seu Messias, muitas mães vão chorar. É interessante que isso seja relacionado a Isaías 53, quando fala do Cordeiro de Deus. É interessante que, no hebraico, o Cordeiro seja Rael, o mesmo nome da esposa de Jacó. E ele diz que este Cordeiro será sacrificado em silêncio. Meus irmãos e irmãs, acredito que estamos passando por esse momento, um momento em que Raquel está chorando por seus filhos. Não apenas Raquel, espero que toda a igreja esteja se unindo a nós nesse momento de tristeza e luto com o povo de Israel. Sei que através desse sofrimento, algo importante acontecerá. Sei que através desse tempo de choro, uma grande vitória acontecerá. Sei que o cumprimento de Jeremias 31 sobre a nova aliança, o cumprimento de Isaías 53 será revelado. O véu será removido e esse luto se transformará em alegria. Sabemos que estamos vivendo em um tempo em que o choro está por todo o país. Uma história pessoal.
Em meu escritório, uma jovem que fez aliá para Israel, seu marido foi sequestrado. Ela me ligou e disse que seu marido foi sequestrado, começou a chorar. Eu não sabia o que dizer. Isso toca todas as famílias. Ouvimos histórias e choramos. Não podemos assistir à televisão ou às notícias sem chorar. Mas sei que o cumprimento da profecia acontecerá. E sei que o Messias apagará essas lágrimas e as transformará em alegria. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa oração. Esse é o Deus em quem acreditamos. Portanto, quero convidá-los neste momento em que o povo de Israel está chorando e de luto a orar. Como israelense, tenho que agradecer à AOS Estados Unidos da América por todo o apoio. Portanto, quero incentivá-los a agir, a serem uma voz clara em apoio a Israel e a fazer o que puderem para serem uma voz clara nesse belo cumprimento da profecia do retorno do povo judeu à terra. Orem pela paz de Jerusalém. Shalom e obrigado.